Que as palmas louvem o Senhor. As palmas não é para o homem, mas é para Deus. Que Deus seja louvado. Aleluia, já fica de pé, já fica de pé, já fica de pé. Adore ao Senhor. Vamos agora ouvir a palavra de Deus. Aleluia, Deus santo, Deus eterno, Deus poderoso. Sim, é Jesus, nós estamos aqui, nós queremos te ouvir. Ah, Deus poderoso, os louvores já falaram, agora nós queremos nos alimentar, Deus. Fala, Senhor, fala, Senhor, fala, Senhor. Aleluia, entregamos a vida do diabo cego em tuas mãos, Deus. Ah, Jesus querido, não é aquilo que nós queremos ouvir, mas é que o Senhor tem para falar. Fala conosco, fala conosco, fala conosco, fala conosco, fala aos nossos corações. Deus, Deus poderoso, te clamamos, Senhor, fala conosco. Senhor, queremos ouvir tua voz. Ah, Jesus querido, nessa noite o Senhor pergunta: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Senhor, queremos ouvir tua voz. Fala conosco, em nome de Jesus, amém. Ô glória! Cumprimento a amada igreja na santa paz do Senhor. Glória a Deus. Amados, privilégio de 2 anos seguidos estar ministrando na festa dos discípulos de Cristo, louvado seja Deus, este conjunto abençoado, no seu 27º aniversário, louvado seja Deus. Eu estava puxando pela memória, o ano passado fui eu de novo, né? Foi eu, né? Foi. Glória a Deus. O tema: estamos em obra. Estamos em obra. Louvado seja Deus. E esta obra, ela continua. Amados irmãos em Cristo Jesus, de manhã tivemos aqui um devocional, um momento de oração, louvado seja Deus. E quando adentrei a esta casa, poucos jovens reunidos, mas na hora em que entrei pela porta, eu até comentei com Tom, eu disse: Tom, eu senti uma atmosfera diferente. Aleluia. Quando adentrei a porta, irmãos, eu senti algo diferente pela manhã, pois Jesus já estava na casa. Aleluia. Quando me sentei ali, a irmã Ceissa passou por mim e disse: irmão Sérgio, rapaz, já estou chorando. E eu também já estava quase me derramando ali, porque a presença de Deus era muito forte. Aí a irmã Ceissa, né, que de manhã estava aqui também, é testemunha. E quando no final desse devocional, Diácono Everton me convida para vir ao altar, me dando também a honra de fazer uma oração, eu me derramei nos pés do Senhor, louvado seja Deus. Aleluia. Porque a presença de Deus era muito forte. E nessa noite, irmãos, aleluia, não é diferente. Louvado seja Deus. Jesus está na casa. Jesus está neste lugar. Aleluia. Um tema muito pertinente, irmãos, muito bom. De uma pergunta que quem faz é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Jesus, louvado seja Deus. E nesta noite eu convido você a meditar na Bíblia Sagrada e conhecermos um pouco desse personagem chamado Bartimeu, um pouco da sua vida, até a pergunta de Jesus para ele: que queres que te faça? Louvado seja Deus. Uma pergunta vinda do próprio Senhor, que ecoa
até os dias de hoje, para mim e para você. Nessa noite, irmãos, abra sua Bíblia em o nome de Jesus, no capítulo 18 de Lucas, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Nós vamos ler a partir do versículo de número 35, do 35 em diante. Glória a Deus. De manhã também, irmão, teve uma ministração poderosa da irmã, eu sempre confundo o nome delas, Regilene, é? Da irmã Regilene, que é Regilene e Regilane, eu sempre confundo, as duas são uma bênção, louvado seja Deus. Uma ministração que ali eu me deleitava no Senhor, louvado seja Deus. O irmão Beni também trouxe a palavra. Nosso irmão Beni, que é baterista, tecladista, cantor, pregador, fotógrafo. Eita glória! É muita bênção. Amém, igreja? Louvado seja Deus. 18:35 diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, chegando perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando, ele perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguia-o glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Glória a Jesus. Podeis sentar em nome de Jesus. Amados irmãos, a Bíblia nos dá um panorama sobre a vida deste homem, louvado seja Deus. Eu quero aqui ser breve. A Bíblia nos diz que ele era cego e que ele mendigava, ou seja, nos mostra a situação daquele homem, nos mostra como ele vivia. Era um ser que dependia de outrem para sobreviver. Era um ser humano que dependia de uma esmola para poder comer, para poder se alimentar, pois a sua condição não dava a condição de trabalhar, de se manter, de se sustentar. Louvado seja Deus. Então, irmãos, o que é que eu quero com isso, começando desde o começo da passagem? Porque até chegar no queres que te faça, houve um processo. Para chegar no que Jesus perguntou a ele, houve um processo. Houve uma trajetória, uma caminhada, aleluia, louvado seja Deus. Existe a vida de Bartimeu antes e depois de conhecer Jesus, aleluia. E a vida deste homem tem um paralelo com a nossa. Louvado seja Deus, aleluia. Pois antes de conhecermos Jesus, éramos cegos.
Éramos pobres, miseráveis e nus. Aleluia. Então Bartimeu dependia de pessoas para o levarem até a beira do caminho, pois os cegos ficavam às entradas ou às saídas das cidades, porque ali o fluxo de gente era muito grande e a possibilidade de se arrecadar mais era muito maior, pois onde tem mais movimento, né, o fluxo ali de dinheiro era maior. Dependia da caridade de algumas pessoas, porque nem todos que passavam ali doavam. Apesar de ser um mandamento do Senhor, uma ordem de Deus para nós ajudarmos os necessitados, muitas vezes passamos por alguém que necessita e simplesmente fingimos que não vemos. Bartimeu estava à beira do caminho mendigando. A condição de Bartimeu não definiu o seu destino. A condição que Bartimeu se encontrava não definiu o destino de Bartimeu. Aleluia! Pois Deus, em sua misericórdia, já tinha um plano para ele. Assim como ele já tinha um plano na minha e na tua vida. Assim como ele está concluindo o plano na minha e na tua vida. Jesus tinha um plano, Deus tinha um plano para Bartimeu. A Bíblia nos diz que ele tinha uma condição física a qual ele não podia enxergar, a qual ele não podia ver. Mas o cego, ele não consegue ver as imagens, mas ele consegue perceber pela audição o que está acontecendo em volta. Porque a audição de um cego, ela é aguçada. Muitos têm um ouvido perfeito. Bartimeu era cego, como o nosso irmão disse, na condição física. Mas Bartimeu não era cego na visão espiritual. A prova disso é o clamor de Bartimeu. A prova de que Bartimeu não era cego espiritualmente, só fisicamente, é o clamor. Bartimeu já tinha ouvido falar de Jesus. Bartimeu já tinha reconhecido o senhorio de Jesus em seu coração. O que faltava a Bartimeu era o encontro. Aleluia! E isso aconteceu depois. Veja, irmãos, trazendo aqui a condição de Bartimeu, eu quero nos chamar a uma reflexão. Quantas vezes nós trocamos um culto porque vamos fazer algo que não nos edifica? Muitas vezes nós usamos de forma errada as nossas atitudes. Ao invés de virmos cultuar o Senhor, de louvar a Deus, nós vamos atrás de algo que não nos edifica, em perfeita condição. Louvado seja Deus. Bartimeu, louvado seja Deus, estava ali na beira da estrada,
em busca do seu sustento. E também acredito, eu crendo que um dia ele sairia daquela situação. Quando de repente, irmãos, Bartimeu ouve um barulho. E quando ele ouve o barulho de gente vindo, e eram grandes multidões que seguiam a Jesus, ele vê que o barulho era diferente. Não era igual aos outros que passavam, porque Bartimeu sabia identificar quem passava. Às vezes passava de muitas pessoas, mas o movimento não era o mesmo. Aleluia. E Bartimeu percebe que aquele barulho daquela multidão era diferente. E Bartimeu fica curioso. Ele diz: quem está vindo? Pois ouço um barulho diferente. Essa multidão que vem aí não é igual às multidões que passam aqui para ir festejar a Páscoa, para ir a Jerusalém, comer a Páscoa, comemorar a Páscoa. Pois esta viagem que Jesus estava fazendo era a última viagem que ele ia a Jerusalém. Ele estava caminhando em direção à cidade a qual ele seria crucificado. E a multidão daqueles que passavam disseram: Jesus, o Nazareno, é quem vem aí. Aleluia! Era Jesus que vinha, irmão, pelo caminho. E quando Bartimeu ouve esse nome, Bartimeu agora identifica. Por quê, irmão? Porque Bartimeu já tinha ouvido falar de Jesus e o reconheceu já como Messias no seu coração. Já o reconheceu como Messias no seu coração. E aí agora ele vê em Jesus a solução do seu problema. Aleluia! Ele vê em Jesus a solução do seu problema. E quando a multidão ia passando, ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmão, nesse pedido tem algo muito além de apenas um clamor. E clamar, irmão, não é apenas só gritar, é se humilhar, é reconhecer que é dependente de Deus. Aleluia! O clamor é um pedido de socorro, é o choro da alma, clamando a Deus pelo seu favor. Aleluia! Aí tem um empecilho, igreja. Uma multidão. E muitos da multidão ali, como disse o nosso irmão, mais uma vez vou usar a fala dele, que não conheciam Jesus tendo a sua condição perfeita. E Bartimeu, com a sua deficiência física, reconheceu Jesus como Messias. Aleluia! Reconheceu Jesus como seu Senhor. Pois ele clama filho de Davi, depois no encontro ele chama Jesus de Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Então veja, igreja, Bartimeu enxerga, não fisicamente neste momento, mas espiritualmente, a solução do seu problema. E o clamor de Bartimeu era: Jesus, filho de Davi, ou seja, o meu Messias, o Messias prometido, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, me livra deste opróbrio. Aleluia!
Me livra desta condição, pois não aguento mais viver assim, não quero viver dessa forma. O clamor de Bartimeu era: Senhor, eu quero mudança na minha vida. Aleluia. Enxergar Jesus como resposta muda tudo. Enxergar a Jesus como resposta, irmão, muda tudo. Muda a tua vida, muda a tua visão. Aleluia. Então veja, irmão, Bartimeu, para chegar até Jesus, enfrentou uma multidão. Nós enfrentamos multidões para chegar a Jesus. A multidão mandou que ele se calasse. Quietinho aí, Jesus não vai te ouvir não, viu? Tu é um cego. Além de cego, tu é pobre e mendigo. A multidão muitas vezes nos enxerga dessa forma. A multidão quer impedir eu e você de clamar. A multidão quer impedir muitos que estão com o coração já voltados para servir a Deus, mas tem uma multidão que está dizendo: não vai não. Não vai não. Tu é besta, é? Vai ficar preso dentro da igreja, sendo manipulado por pastor, porque é isso que dizem. Eu já ouvi isso. E sabe o que é mais triste, irmão? Tem pessoas dando ouvido. Pessoas que creram no Senhor, que clamaram: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que conheceram Jesus, estão dando ouvidos à multidão. A multidão está calando muitos, principalmente jovens. E a multidão aqui, irmão, representa muitas coisas. Principalmente no nosso mundo de hoje. Principalmente, irmão, no mundo em que vivemos, o mundo materialista. O mundo que quer tudo palpável, tudo à sua mão. Mas eu louvo a Deus pelos que hoje aqui estão, que não deram ouvido à multidão. Então Bartimeu, quando ele ouve que é Jesus que está vindo, ele se levanta e começa a clamar. A multidão tentou calá-lo, mas ele ainda gritava mais alto. Aleluia. A multidão quer te calar? Clama mais alto. Aleluia. A multidão te manda calar? Clama mais alto. Porque quem clama com fé alcança a resposta. Aleluia. Quem clama com fé, irmãos, alcança resposta. Veja Bartimeu, se fosse outro irmão, e aqui eu vejo em um homem uma determinação de fé incrível. Se fosse outro, ei, cala a boca, o mestre não vai te atender não. Ele teria se encolhido na sua capa e teria ficado lá quietinho. Ora, se quem está andando com ele disse que ele não vai me ouvir, quem sou eu, um pobre mendigo, para ele ouvir? Mas Jesus está atento, aleluia, ao nosso clamor, aleluia. A multidão, amados irmãos, serviu, sabe de quê para Bartimeu? De combustível para a sua fé, de combustível para o seu clamor,
Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Quando o diabo tenta te impedir, é porque tu está no caminho certo. Quando o diabo tenta te impedir de orar, é porque tem bênção, aleluia. Porque o papel dele é fazer-nos desistir. Aleluia. Louvado seja Deus. Bartimeu não se cala diante da multidão. Bartimeu precisava de um milagre físico. Mas aquela multidão precisava de um milagre muito maior, que é o milagre espiritual. A abertura dos olhos espirituais. O pior cego, irmão, dizem que é aquele que não quer ver. De fato. Mas o pior cego, irmão, é o cego espiritual. E muitos cegaram e não querem voltar a ver. Louvado seja o nome do Senhor. Bartimeu clama mais alto. Ninguém impediu Bartimeu de clamar. Muito pelo contrário, serviu de incentivo. E aqui, irmão, como o nosso irmão disse, foi a chave que parou, a palavra-chave que parou Jesus. Jesus, filho de Davi. E acredito eu, lógico que Jesus já sabe todas as coisas, mas quando Jesus ouve, diz: tem um dos meus, aleluia, precisando de ajuda. E Jesus para, irmão. E quando a multidão achava que Jesus não ia dar atenção àquele pobre cego, Jesus para. Ele reconhece Jesus como o seu Messias, como já disse no começo. E ele clama pela misericórdia dos reis. Daquele que a Bíblia diz que ele é infinito em misericórdia. A sua misericórdia não tem fim, aleluia. Pai, Criador, mantenedor, aleluia, das nossas vidas. Bartimeu clama, irmão, aquele que pode resolver. Bartimeu chama por aquele que pode resolver o seu problema. Problema físico, o espiritual ali, irmão, já estava resolvido. Pois ele clama: Jesus, filho de Davi, o Messias. Ali ele já era um filho de Deus. Pois ele já tinha aceitado Jesus como seu Messias, como seu Salvador. Como diz a Bíblia em João, se não me falha a memória, capítulo 1, verso 11 em diante, que veio para os seus e os seus o rejeitaram. Mas todo aquele que creu no seu santo nome, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus. Aleluia. E um pai não deixa o seu filho desamparado. Aleluia. O pai tem misericórdia do seu filho. A fé de Bartimeu, o clamor de Bartimeu, moveu o coração de Jesus. E Jesus para atender o clamor de um coração contrito, de um coração sincero, de um coração que clamava aflito, aleluia, pela ajuda do seu Senhor. O encontro, Jesus manda chamá-lo. Acredito vendo eu Jesus dizendo: ei, você que mandou ele se calar, manda ele vir. Aleluia, pois eu quero conversar com ele.
Eu quero me encontrar com Ele. Aleluia, louvado seja Deus. A fé de Bartimeu, irmão, é uma fé verdadeira, a qual nós devemos ter. E é a fé que obtém a resposta de Deus. Sem fé, nós não podemos nos achegar a Deus. Sem fé, nós não podemos ver a Deus. Sem fé, nós não podemos agradar a Deus. Pois a fé é a base de tudo. Tem uma carta que eu não sei se é Tiago ou se é Tito ou Timóteo. Eu sou meio ruim para gravar, mas que diz que aquele que se chegar a Deus para pedir algo, chegue não duvidando, mas crendo que Ele vai dar. Então a fé, irmãos, é a base do relacionamento com Deus, é a fé. Quer resposta? Ore com fé. Aleluia. Quer resposta na tua oração? Ora com fé. Clama, se humilha, se derrama. Aleluia. Jesus sempre responde, irmão. Aquele que ora com a fé verdadeira, a fé não fingida, a fé sincera, o coração contrito. Aleluia, louvado seja Deus. E aqui, irmãos, vem a revelação da grande misericórdia do Senhor. Aleluia. A pergunta de Jesus a Bartimeu. Engraçado não, né? Interessante é que Bartimeu diz: Jesus, filho de Davi, me ajuda. Ele não diz assim: tu pode me ajudar? Não, ele afirma: Jesus, Messias, Senhor, me ajuda. Jesus manda eu chamar e diz: que queres que te faça? Aleluia. A pergunta de Jesus a Bartimeu. Mas, irmão, Jesus não sabe todas as coisas? Jesus não sabia que Bartimeu era cego? E era muito óbvio, pois provavelmente ele não chegou até Jesus sozinho. Alguém da multidão que o mandou calar, levou ele, guiando-o até Jesus. E Jesus pergunta: que queres que eu te faça? A resposta era óbvia. O problema estava à vista, fazendo aqui um trocadilho. Mas Jesus quer ouvir. Eu falo muito isso lá na congregação. Irmão, não é porque Jesus sabe o que nós necessitamos que nós devemos nos calar. Não, nós devemos colocar, expor a Jesus o que nós queremos, o que nós desejamos. Jesus diz: Bartimeu, o que queres que te faça? E Bartimeu é direto, irmão, que eu veja. Ele foi específico naquilo que ele pedia a Deus. Aleluia. E nós notamos aqui um diálogo, irmão. A oração é isso. Jesus quer nos ouvir. Jesus quer que nós expomos os nossos problemas, porque estar com Jesus é um relacionamento que exige, irmão, reciprocidade, que exige diálogo, conversa, irmão. Não há relacionamento sem conversa. Imagine várias pessoas morando dentro de uma casa. Aí ninguém fala com ninguém. Que relacionamento tem essas pessoas? Nenhum. Assim é com Jesus, irmão. Ah, Senhor, tu sabe o que eu quero, então não vou pedir não. O Senhor sabe? Não, não é assim.
direciona a tua oração. Direciona a tua oração naquilo que tu queres de Deus. Especifica a tua oração na conversa com Jesus. Pois Ele quer ouvir. Aleluia. Louvado seja Deus. Primeira coisa, nós devemos nos aquebrantar para pedir algo ao Senhor. Ser específico e ter fé, porque a fé é que vai abrir o céu e a resposta vem. Aleluia! A pergunta de Jesus e a resposta de Bartimeu: queres que te faça o que eu vejo? Eu vejo. O que é que está te impedindo de ver hoje? Tem algo te cegando espiritualmente? É um chamado à reflexão, irmão. Porque muitas vezes nós estamos achando que estamos enxergando e na verdade estamos cegos. Quando não precisando usar óculos fundo de garrafa, como nós chamamos aqui. Óculos de alto grau, por quê? Porque já estamos enxergando Jesus ao longe. Aleluia. O que é que te impede de enxergar, irmãos, o reino de Deus? É muito mais além. A cegueira de Bartimeu que nos mostra vai muito mais além. E há um paralelo entre cegueira espiritual e cegueira física, entre a multidão e Bartimeu. Jesus curou. E diz aí que Jesus curou as duas através do milagre. Aleluia. O milagre que Bartimeu recebeu foi quando Jesus disse: vê, olha, vê. E o que vem depois desse ver, irmão, é mais profundo ainda. O que Jesus vai dizer para Bartimeu, não é: vê, a tua fé te curou. Aleluia. Não, Jesus diz: vê, a tua fé te salvou. Aleluia. A tua fé te salvou. Assim Jesus disse para aquela mulher do fluxo de sangue: a tua fé te salvou. Jesus não disse: a tua fé te curou. Porque ela já saiu de casa determinada em seu coração que o encontro dela com Jesus traria a cura da sua doença física, mas a espiritual já estava curada. A fé, ela não só cura, mas ela salva. Aleluia. E tem um detalhe, irmãos. Quando Bartimeu, ele recupera a sua visão, louvado seja Deus, ele começa a glorificar a Deus. Ele seguiu Jesus, glorificando, ou seja, dando louvores a Deus, agradecendo a Deus pelo milagre recebido. Mas o milagre que ele recebeu foi da cura da visão, e agora ele não dependia mais de ninguém. Agora ele tinha autonomia para seguir a Jesus sozinho, sem ninguém o guiando. E isso, irmão,
foi uma das maiores realizações na vida de Bartimeu, quando ele teve um encontro com Jesus. A fé do clamor livrou Bartimeu da doença física e salvou, porque a fé que ativa a cura também é a fé da salvação. Fato é que muitas vezes abandonam quando alcançam aquilo, mas não tinham a fé para a salvação, tinham a fé só para curar, mas não tinha a fé para ser salvo. E a misericórdia do Senhor alcançou Bartimeu. Irmãos, eu vejo algo tão maravilhoso que seria nós perguntar a Jesus: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça para o Senhor me curar? Mas tem um detalhe, irmão. Jesus cura por graça. E graça é favor imerecido. Graça é favor imerecido, que eu e você não merecíamos, mas que Ele nos dá por misericórdia. E ao invés de Bartimeu perguntar, sendo criatura tão pequena, tão insignificante nós somos diante de Deus, é Jesus que pergunta hoje: que queres que eu te faça? Jesus ainda hoje pergunta para mim e para você: que queres que eu te faça? Quer ser curado da visão? Quer ser curado de alguma enfermidade? Queres alcançar alguma bênção, algum milagre? Jesus está perguntando hoje: que queres que eu te faça? Está precisando de ajuda, irmão? Está se sentindo fraco? Que queres que eu te faça? Essa pergunta ecoa até nos dias de hoje. Aleluia. E cada vez, irmãos, que você lê essa passagem, peça a Deus discernimento, que você vai ver ainda coisas mais profundas, lições mais profundas. Que queres que eu te faça? E aqui, irmãos, no versículo 43, eu quero nos levar a mais uma reflexão. O milagre que Bartimeu recebeu, nós também recebemos. O milagre que Bartimeu recebeu, eu e você recebemos. O milagre da salvação é o maior milagre que um ser humano pode receber, jovem. É o milagre da salvação, pois só Deus pode nos salvar, só Jesus Cristo pode nos salvar. O mundo nos leva à condenação, Jesus Cristo nos leva à salvação. O que queres que Jesus te faça? Quer que Ele te guie à salvação? Quer que Ele te guie à santificação? Pois sem santificação ninguém verá o Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Esse milagre, irmão, que para nós encerrarmos, este milagre, ele causa uma reação na multidão. Ele causa uma reação na multidão. Pois Bartimeu glorificava o Senhor, e aquela multidão que antes fazia o calar, agora através de Bartimeu, do milagre de Bartimeu, eles também agora começam a glorificar a Deus. Aqueles que diziam: Bartimeu,
fica quietinho aí. Agora estava dando glórias a Deus pelo milagre que Bartimeu havia recebido. E também ali foram curados da sua cegueira espiritual, ali aqueles que ainda estavam cegos, porque acredito que não eram todos, mas agora vê que Jesus realmente é o Messias, o enviado de Deus. Os milagres ativam um louvor coletivo. Aleluia. E a reflexão para nós é: será que pelo nosso milagre de vida que nós recebemos, as multidões glorificam a Deus? Pois nós somos espelho. Nós somos espelhos dos milagres de Deus. Ah, irmão, mas eu nunca tive enfermidade curada por Jesus. Você recebeu o maior milagre, que é o da salvação. Você tem o brilho da salvação na sua vida. Você tem o brilho de Jesus na sua vida. Aleluia. E não deixe que a multidão apague. Não deixe que o mundo te ofusque. Brilhe, pois você é um milagre de Deus. Brilhe, porque Jesus está na tua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que o teu milagre, irmãos, cause louvores coletivos. Que as multidões vejam que tu és salvo pelo Cristo Redentor, Filho de Deus. Aleluia. Glorifica o nome do Senhor, porque Ele te salvou. Não dê glórias a Deus apenas na igreja. Não dê glórias a Deus apenas em um culto. Glorifica a Deus 24 horas por dia da tua vida, pois Ele merece todo louvor, Ele merece toda honra, Ele merece toda glória para todos sempre. Porque o que Jesus fez por mim e fez por ti, ninguém poderá fazer. Glorifica o nome do Senhor onde tu estiver. Seja luz, seja sal, seja exemplo, seja discípulo. Seja discípulo, porque o discípulo imita o seu mestre. E Jesus nessa noite está dizendo: queres que eu te faça? Responda. Responda a Ele, Senhor. Jesus, filho de Davi. Responda. Aleluia. Essa é a pergunta de Jesus. Para mim e para você não é nessa noite, é para nossas vidas, é para mim e para a tua vida. Jesus está disposto, disponível a ouvir, a responder. Aleluia. Responda ao Senhor o que quer que Ele faça. Amém? Louvado seja Deus. Sinta-se um privilegiado por Jesus estar perguntando isso, pois nós somos filhos. Aleluia. Somos filhos. Eu sou filho, você é filho, nós somos filhos. Aleluia. E não há privilégio maior do que ser chamado de filho de Deus. E o Pai pergunta: que queres que te faça? Louvado seja Deus. Agradeço
Peça-me a oportunidade em nome de Jesus. Agradecer aqui mais uma vez ao Diácono Weber pela oportunidade de, pelo menos, segundo ano consecutivo, estar ministrando. Isso é uma honra muito grande. Jovem, almeje pregar a palavra de Deus. Jovem, pregue a palavra de Deus, pois é a palavra de Deus que salva, é a verdade que cura, é a verdade que liberta. Pregue, pregue, pregue. O Senhor que te usa. Amém. Graças a Deus. Levanta o teu lugar. Vamos orar a Deus nesse momento, por ter perdido uma canção. Levanta o teu lugar, bota a tua mão no teu coração. Levanta, igreja. Numa cidade chamada Jericó, anunciaram que Jesus ia passar. Havia um homem humilhado, desprezado e solitário, pois não tinha como ver a glória de Deus. Mas quando ouvi Aleluia, Deus. que por ali ia passar o homem que tudo podia resolver, então em seu coração despertou a esperança. Naquele instante Bartimeu clamou Clame assim. assim: Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, Atende ao meu clamor. naquele instante, A multidão vem do clamor. diziam Ele não pode te ouvir. não podes alcançar o mestre, Não adianta insistir, pois está longe, ele não vai te ouvir. Aleluia, Deus. mas ele não se importou com a multidão. Pois a bênção Queria ele receber. então Jesus mandou chamar Esse homem que gritava, pois o clamor chegou ao mestre, dizendo
do poderoso Ele. Que esse louvor seja como uma oração para você. Que as palmas louvem o nosso Senhor. E agradecemos mais uma vez pela sua oportunidade.